Olá, aluno! Seja bem-vindo a essa aula de LibreOffice Writer. Meu nome é William Oliveira e nesse vídeo eu vou mostrar como faz para visualizar e imprimir documentos no Writer e utilizando assistentes também, certo? Então vou começar pela visualização de documentos. Você pode clicar nesse botão que é, se você passar o mouse em cima vai aparecer visualização de impressão ou as teclas Ctrl Shift O. Se você apertando esse botão ou as teclas de atalhos, você vai abrir o assistente, o modo de visualização de impressão. Aqui, ó, por exemplo, você pode visualizar os documentos de um jeito personalizado, tá vendo? Isso aqui é útil quando você tem um documento muito grande e você quer ver se as imagens ou se a formatação está adequada. Se você colocou arte, por exemplo, na folha, é mais fácil de visualizar nesse modo de visualização, tá? Aqui você pode dar zoom, aumentar ou diminuir, tá? Aqui tem o mínimo, o zoom mínimo é 25, porém se você colocar no modo de visualização, por exemplo, 10 por 10, olha o tamanho que ele fica, tá? 4%. Então você pode escolher o personalizado aqui ou simplesmente digitar. Vamos tentar digitar aqui 10%. Ó, ficou 20. Tudo bem. E daqui direto do método de visualização, você já pode colocar para imprimir. Nessas opções de imprimir, ele é bem parecido com o próprio Word da Microsoft, né? Se você já utilizou, você sabe muito bem. Aqui em cima ele aparece a impressora. Se você clicar em cima da impressora, clicar em propriedades, ele vai abrir a propriedade da impressora específica, não vai abrir essa parte de impressão genérica, porque essa impressora genérica aqui é que já veio instalada no sistema, acabei não removendo, tá? Mas ele vai aparecer a tela da sua impressora oficial, CHP, Lexmark, Xerox, enfim. Aqui temos algumas informações. Se a impressora estiver em rede, ele vai mostrar a impressora, por exemplo, pronta, localização, comentário. Essas informações já tem já no próprio compartilhamento. Então você tem a opção de imprimir todas as páginas, imprimir páginas personalizadas. Por exemplo, você quer imprimir um intervalo da página 1 até a página 3, então você digita 1-3. Aí você quer imprimir a página 5, então você pode colocar 1-3, 5. Então vai imprimir a página 1, 2, 3 e a página 5. Vai pular a página 4, tá? Então aqui ó, você pode pré-visualizar também os documentos, as folhas, como você vai imprimir certinho, tá? Então essa aqui é uma dica bem interessante. Se você não quiser imprimir o documento todo, você pode personalizar a sua impressão. A quantidade de folhas que você vai imprimir daquela impressão. Aqui na aba LibreOffice Writer você pode imprimir ou não o plano de fundo da página. Por padrão ele já vem habilitado. Se você não quiser, falar, não quero imprimir o fundo é azul e vai gastar tinta azul. Então você pode desmarcar a impressão do plano de fundo. Figuras e outros objetos gráficos você também pode desmarcar para não imprimir. Texto oculto, espaço reservado para texto e controle de formulário, tá? Então, por exemplo, você montou esse controle de formulário aqui, que é uma dúvida muito comum. Você montou aquele formulário que você coloca informações no próprio Writer, você pode não imprimir essa informação, não pode precisar imprimir esse formulário, vamos dizer assim, mas se você quiser imprimir, você pode marcar essa opção. Por padrão, ele vai imprimir. Se você não quiser que imprima, então você desmarca, tá? Então você pode imprimir todo o texto em preto, ele vai imprimir texto, se tiver azul, verde, o texto, ele vai imprimir tudo em preto. E aqui imprimir páginas em brancos inserida automaticamente, tá? Então você pode utilizar esse recurso, ó. Deixa eu mostrar aqui. Não mostra aqui. Mas ele tem a opção de imprimir as páginas em branco que você inseriu no seu documento, tá? Ele não vai teoricamente imprimir, ele vai simplesmente passar, mas é um recurso interessante, né? Então aqui ó, na guia layout da página, aí você pode escolher quantas páginas você quer que imprima por folha. Por exemplo, você quer imprimir um texto que é para você visualizar no ônibus, é tipo um rascunho, você vai imprimir em frente e verso, e você não quer ficar gastando muito papel com essas folhas, então você pode imprimir 4 folhas do seu documento do LibreOffice em uma folha A4, tá vendo? 1, 2, 3, 4.
Se você quiser, você pode desenhar a borda de volta a cada página. Então vai ficar mais ou menos assim, ó, nos seus documentos. Você pode ir em todas as páginas, ou você pode colocar só as esquerdas, só as direitas. E aqui em opções, você pode imprimir esse documento em um arquivo. Então, por exemplo, qual é a utilidade de imprimir isso para um arquivo? Por exemplo, você colocou 4 documentos por folha. Então você pode gerar um arquivo desses 4 documentos por folha. Você quer gerar um PDF sem o fundo, por exemplo, que é para a pessoa imprimir sem gastar muita tinta. Então você pode clicar nessa opção, imprimir para um arquivo, e você imprime esse documento já separadinho, já formatado. Aí a pessoa não tem esse trabalho de formatar o documento e mexer nessas propriedades. Mas vai saber se a pessoa sabe ou não. Eu vou clicar aqui, ó, imprimir. Ele vai pedir para salvar em PDF. Aqui, ó, PDF. Ou você pode colocar em qualquer tipo. Ele vai imprimir de qualquer formato que o LibreOffice suporta para salvar. Tá? Então, as opções bem simples. Eu vou clicar aqui para fechar. Eu vou mostrar alguns assistentes. Eu vou mostrar só os mais interessantes. Que é, por exemplo, ó, no menu arquivo, tem a opção assistente. Temos carta, fax, agenda, apresentação, página de web, conversor de documentos, conversor de euros e fonte de dados de endereço. Então, por exemplo, você quer montar uma carta. Então, você pode utilizar esse assistente. E tem aqui até umas opções de formatação. Assim, não é nada muito elaborado, muito avançado. É só para você ter uma base mesmo. Então aqui, ó, você tem várias opções que você pode marcar ou desmarcar. Tem um texto pré-definido, tá? Então você pode colocar esse texto pré-definido. Aqui o rodapé, se você quiser que tenha um rodapé. E aqui o modelo, o nome da carta. Então você vem aqui em concluir. Ele vai pedir para salvar. Eu já tenho um aqui salvo, vou salvar com o mesmo nome. Sobrescrever. Ele gerou o meu arquivo. Então, como eu falei para você, não é um arquivo bem elaborado, bem formatado. É um arquivo bem básico, na verdade. É só para você ter um modelo de algum documento, tá? Clique aqui para não salvar. E temos também a opção que eu acho bem interessante nos assistentes aqui, fontes de dados de endereço. Então você pode, por exemplo, conectar uma base de dados externa, não precisa ser exatamente um arquivo feito no Calc ou no Excel, ou um arquivo em CSV, por exemplo. Então você pode utilizar uma outra fonte de dados. Você pode escolher o Thunderbird para utilizar os catálogos de endereço deles, ou o próprio Firefox, se você utiliza o Firefox no seu computador, tá? Então, outra fonte de dados externa. Aqui temos a opção aqui, ó, configurações, e você pode conectar diversas bases de dados externas. Por exemplo, o MySQL, né? Então você tem uma base de dados MySQL em um servidor, não exatamente na sua máquina, um servidor na internet. Então você pode conectar através dessa opção de banco de dados aqui. Temos Oracle, tem planilha, tem um arquivo de texto. Temos essas opções aqui. Eu acho que já tem até bastante, né? Para quem vai utilizar esse recurso é bem interessante. Se você clicar aqui em próximo, ele vai dar todas as informações do tipo de conexão. Então, o nome do banco de dados, o servidor, a porta. Se tiver local, você pode usar o socket. E o nome do usuário com a senha. Então, a senha vai ser obrigatória, você vai colocar a senha mais para frente. E você clica em concluir. Não tem banco de dados aqui para fazer um teste, então eu vou clicar em cancelar. E temos o assistente de mala direta também, tá? Então, além desses assistentes aqui de carta simples, você tem um assistente de mala direta. O que seria esse mala direta? A mala direta, você escreve um texto padrão e você tem, por exemplo, em um outro documento, eu vou clicar aqui só para você visualizar. Você tem, por exemplo, em um outro documento, o nome, telefone, endereço, as informações que você quer que mude nessa planilha. É muito utilizado para criar, por exemplo, etiquetas, né? Então a etiqueta é muito utilizada esse tipo de mala direta. Aqui, ó, carta ou mensagem de e-mail, você escolhe. Aqui, selecionar endereços.
Você pode selecionar uma tabela já existente, você pode criar uma tabela existente, ó. Criar uma tabela no próprio Writer, falei errado, desculpa. Esse aqui você pode até personalizar, tá? Adicionar ou excluir, mudar a ordem. Então você pode criar já próprio no LibreOffice Writer uma tabela e ele vai exportar essa tabela depois para você ter essa fonte de dados como se fosse uma fonte de dados externa, tá? Aqui não vou me aprofundar muito nesse tipo de assistente porque vai ter uma videoaula falando especificamente só sobre a mala direta e vou passar todos os exemplos, passar tudo que tem que passar nesse vídeo, tá? Então esse vídeo não é objetivo, mostrar a mala direta. Era mais mostrar essa parte de impressão e visualização do documento e esses assistentes. Então, se ficou alguma dúvida, comente no vídeo, né? Comente, mande e-mail, entre em contato, né? E eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Até mais.